Bom dia, meus caros alunos, como estão? São muito cedo por aqui, em Las Vegas. Estamos no pavilhão norte da maior feira de broadcast do mundo. E não é só porque, Francisco, não é só porque é grande, é importante, não porque é muito grande. É muito grande. São 3 pavilhões, são 1.700 empresas expondo produtos, são 103 mil pessoas credenciadas no Congresso. 3 pavilhões, um com 2 andares, né? Com 2 andares. E não parece que tem tanta gente devido ao tamanho do espaço. Então realmente é uma das feiras mais concorridas no mercado broadcast no mundo. E tem uma diferença, né? Muito importante a gente falar. Aqui é uma feira de radiodifusão mesmo, dos radiodifusores. Ou seja, é uma feira onde quem está falando de negócio são as que distribuem, são os produtos audiovisuais. Aqui a televisão não produz conteúdo, a não ser jornalismo. Toda outra gama de shows, de game shows, entretenimento, são produções independentes. Então por isso que as empresas vêm expor aqui para que os radiodifusores conheçam os produtos e levem para as suas empresas. No Brasil, a mais próxima feira que nós temos disso é a SET. O CETESP. Mas a SET é uma feira de engenharia, né? Então onde as emissoras que produzem o conteúdo trabalham ali expondo o planejamento que eles fazem dentro dos seus planos de estratégicos para o futuro da televisão. Então há uma diferença muito grande no Brasil quando a gente fala de broadcasters e radiodifusores. Radiodifusores no Brasil são as pessoas que têm uma emissora de televisão e rádio que transmite por radiofrequência. Broadcaster dos Estados Unidos é qualquer transmissão em rede. Então também está aqui a TV paga, por exemplo. E no Brasil nós temos isso muito separado. Então é bom a gente fazer essa no Brasil temos a VTA, que agora está meio parada, e o CETESP, que são totalmente diferentes na conjuntura. Então, broadcaster nos Estados Unidos é qualquer empresa que transmita simultaneamente para muitas pessoas. Então, é que já falei com alguns lá em São Paulo várias vezes, o conceito de broadcast americano é 1 para milhões. Esse é o conceito. Exatamente. O conceito aqui é 1 para milhões, então qualquer um que produza conteúdos para muita gente simultaneamente. Por isso que não entra nesse mercado Netflix, YouTube e qualquer outra plataforma de VOD, porque eles não distribuem simultaneamente. Então, a diferença entre o simulcast e o unicast. Exatamente. Qual é a diferença básica entre o simulcast e o unicast? Simulcast, 1 para milhões, unicast, OTT, Netflix, VOD, um servidor para ele também atinge milhões porque tem a sua base de assinantes, mas não é simultaneamente. Ele atinge a milhões sempre com uma direcionalidade pontual, de um ponto a um ponto, end-to-end. Isso. Aí a pessoa pode perguntar, mas e o streaming? Mas o streaming também é a mesma coisa, porque ele tem um limite. Exatamente. Né? Todo servidor de streaming, toda empresa que faz o streaming, como o Fernando falou, tem de um servidor para muitos ao mesmo tempo, mas ele tem um limite. Então, isso aqui talvez seja a maior deficiência do streaming. Dificilmente, no futuro próximo, talvez até no futuro mais distante, ele vai conseguir alcançar ou entregar um conteúdo para a quantidade de pessoas que o sistema podcast entrega. O exemplo mais claro para mim é a Copa do Mundo. Final da Copa do Mundo, vamos supor, Brasil e Argentina, final da Copa do Mundo. Estamos aqui com a Argentina e o brasileiro. Impossível ser transmitida por unicast. Só por streaming. Só por streaming, unicast. Por quê? Porque teríamos 45 milhões na Argentina, 220 no Brasil, querendo ver o mesmo jogo de futebol ao mesmo tempo. Exatamente. E eu acho que a única grande diferença hoje entre o unicast e o simulcast. Entre o broadcast e o broadband. Exatamente. Que continua sendo com excelente qualidade para todos, entre aspas. Quando falamos para todos não é pela positividade da questão, senão porque chega. E o outro também é para todos, mas você tem que ter banda. E quando mais temos, a banda é mais complexa, né? Por isso que o tema do congresso esse ano é o Mix Effect, né? Que é a união da mídia, da tecnologia
do entretenimento e da tecnologia. Porque a partir de agora a gente está vendo aqui que, pelo menos no mercado americano, né? A gente vai falar um pouquinho depois do mercado brasileiro, mas no mercado americano se concretizou de uma vez a união do broadcast e do broadband. Porque exatamente vai aproveitar isso. A entrega para milhões de forma confiável e barata da televisão aberta e a interatividade e a personalização do mundo broadband. Então, a partir desse ano, a NAB, que é a Associação Nacional dos Radiodifusores, aceitou, conformou, concluiu que não há outra forma a não ser unir esses dois mundos. E essa união só foi possível porque entrou no mercado, aqui nos Estados Unidos, o padrão ATSC 3.0, que é o primeiro padrão no mundo que já vem preparado para essa união do mundo broadcast e do mundo broadband. Como nós somos o curso de jornalismo, de rádio e TV, eu diria que o que o Schenken disse em 2008, que na era da convergência, não ia ser a tecnologia que faça a convergência, senão que ia ser os consumidores da tecnologia que fariam a convergência e que a convergência ia ser dinâmica. Afinal, eu me atrevo a dizer como comunicador que pela primeira vez na história do broadcast, o consumidor acaba por definir, porque o ATSC 3.0, na realidade, o que o consumidor quer? Eu quero ver free to air, ou seja, broadcast, mas precisa ter mobilidade e precisa ter broadband juntos. Aí criamos um padrão pela primeira vez, onde a convergência é feita pelo consumidor e não pelo quem produz. Mas uma coisa interessante na visão tanto do Jenkins quanto do Nicolas Negroponte, em 95, quando ele escreveu o livro da Vida Digital, que essa convergência tecnológica daria num aparelho chamado televisão, e não é. Não. Essa convergência se deu num aparelho chamado smartphone. Smartphone, exatamente. A televisão agora, não é que ela perdeu espaço, mas ela tem um competidor à altura. Pela primeira vez. Pela primeira vez na história, né? Então a televisão agora passa a ser um componente a mais dentro dessa indústria e não o principal componente. Por isso que a televisão não vai acabar. Mas ela vai deixar de ser, ela vai deixar, pelo menos aqui nos Estados Unidos, nessa configuração, essa primazia de ser a única distribuidora de conteúdo ou ter essa carga de importância. E agora os dispositivos móveis, principalmente o smartphone, passa a ter uma real importância. Porque ali você recebe conteúdo, você interage, e agora no sistema híbrido você tem a possibilidade de comercializar publicidade de forma personalizada. Uma coisa que a dor não deve estar se remoendo lá dentro do túmulo, né? Porque agora você pode, um veículo de comunicação de massa, continuar fazendo publicidade e propaganda de massa, mas ao mesmo tempo atingir uma pessoa. E isso, isso não é um sonho, isso já foi apresentado aqui, né? Seja por divisão das antenas, como você conversou lá com o Zé Elias, né? Tá usando uma tecnologia que consegue entregar publicidade regional, local para determinados lugares da cidade, ou pelo Google Cloud, que consegue reconhecer produtos e enviar esses produtos, a propaganda desse produto em tempo real na televisão para o usuário. Mas o que eu digo, Francisco, me permite que eles poderiam estar errados em uma coisa, que era a televisão. Mas para mim eles estavam certos em uma coisa, que em definitiva, este aqui é uma tela. Então ele já não é um smartphone para mim. Ele é um lugar onde eu consigo consumir conteúdos e também telefonar. Sim, é o que o Nicolas Negroponte chamava de telecomputador. Exatamente. É isso aqui, só que não é televisão, é o celular. Agora, eu iria um pouquinho mais para trás, já que estamos na academia, eu diria, isto é como o Baudrillard. O Baudrillard disse que a televisão, na década de 60, do século passado, ia ser a prótese da pessoa. Ele se enganou só numa coisa, que a televisão não é a prótese, é a tela. Nós estamos utilizando a tela para coabitar com o mundo. Então, a prótese é a tela. Até porque já existem experimentos que a tela não vai se restringir ao telefone, você vai ter tela de papel dobrável. Não, né? Nós já vimos aqui, vocês não estavam, mas eu já vi o IBC o ano passado, TV holográfica. Sim. Então,
Aqui, o tempo todo, nos corredores, vemos Realidade virtual. realidade virtual, 360 graus, Exatamente. outro conceito, outra tela. A diferença é que a tela está aqui, vai ser uma tela. Então, nós, Com certeza não será aplicado para todo o programa de televisão, mas as demonstrações que estão sendo feitas aqui com os espetáculos do Cirque du Soleil são impressionantes. eu vi ontem Impressionante. uma simulação do Game of Thrones em realidade virtual. Então você pode entrar na série. Literalmente mesmo. Entrar. Porque você olha para um lado, você vê um personagem, você olha tá para o outro, dentro você da vê cena, outro, tá dentro você da olha pra cena. cima. É impressionante. Na cena que eu vi, um ator do Cirque du Soleil vem se aproximando de você, você vai chegando para trás, porque Você assusta. é impressionante. Estamos na feira, né? Agora o que eu me pergunto, Francisco, é o que você, estamos no penúltimo dia agora, o que você leva? Eu levo uma certa confusão na cabeça. Eu levo esse novo posicionamento da indústria americana de unir de vez o broadcast e o broadcast. Eu acho que agora a televisão no Brasil ela tem muito que observar o que vai acontecer nos Estados Unidos, porque o nosso padrão de televisão ele é um padrão muito bom, muito robusto, mas ele vai precisar se adequar a essas realidades, que é a TV híbrida e a TV de ultra alta definição. Então, nos Estados Unidos nós vamos ter um período aí que nós estamos ainda no processo analógico, né? Para poder observar o que é feito aqui. Processo analógico. Nós estamos discutindo ainda no Brasil se apagamos ou não apagamos, Como apagamos se as pessoas podem ver ou não televisão. Claramente. E eles aqui estão discutindo a ultra a é pós-TV, são o pós-HD. eu não consigo definir quantos steps, assim, quantas Quantos escadas. passos na frente? É complicado. Mas eu acho que a gente tem. Mas nós temos no Brasil, como a gente estava discutindo nos bastidores, um sistema de televisão muito forte ainda. E com a característica do Brasil muito peculiar, que é o tamanho dele, as diferenças regionais, as diferenças sociais e econômicas. Então, nossa televisão no Brasil vai ter um tempo que ainda é um tempo, não vou dizer confortável, mas seguro, para se observar o que acontece aqui e depois se pensar uma característica. Outros países não têm essa tranquilidade. Europa, por exemplo, não tem, China não tem, Coreia, Japão. Então o Brasil assume agora uma posição no mundo de muita importância, porque ela vai ser uma das indústrias de televisão mais rentáveis, mais fortes, mais lucrativas do mundo. Mas isso é um tempo. Depois ela vai ser obrigada a se adequar. E aí a gente vai ter que ver o que acontece aqui, principalmente na questão da TV híbrida, que é onde está o dinheiro. Né? Se eu agora posso oferecer uma publicidade personalizada dentro da televisão, só para vocês terem uma ideia, no sistema híbrido o que acontece? A televisão, o radiodifusor manda um sinal pelo ar do programa e manda informações via broadband, via internet banda larga. E essa informação aparece na tela, de qualquer outra forma. No momento que ao intervalo do comercial, o sinal do ar é interrompido e quem passa a sumir é o sinal do broadband. E aí todo mundo já sabe que se você está no Google, está no Gmail, chega propaganda personal para você. É a mesma coisa da televisão. Sem nenhuma interrupção do fluxo, sem nenhuma interrupção de clique, de piscar a imagem, nem nada. A pessoa em casa não vai saber do que está acontecendo. Porque como tampouco sabe, por exemplo, brincadeira à parte, minha mulher me disse que eu ia viajar, eu fui ver a que horas viajava, eu abri simplesmente o Gmail e dizia que em 6 horas tinha um avião da Delta Airlines esperando para vir para Las Vegas. Então o Google, ele sabe que às 6 horas depois o professor Fernando ia viajar para Las Vegas. E isso pode ser usado na televisão, muito claramente. Exatamente. E vai ser usado no sistema aí. Então aí agora começou a falar a linguagem dos radiodifusores. Aonde está o dinheiro? O dinheiro da internet para as emissões de televisão nunca esteve na publicidade direta. Ela está no conteúdo e na utilização dos dados de navegação que esses grandes provedores podem oferecer. Então agora sim nós começamos a falar uma linguagem que realmente impulsiona as coisas. Eu acho que a TV híbrida, de alguma forma, se ela se apropriar o 2% do algoritmo da Netflix,
dizendo o que a pessoa quer ver, o que está interessada a ver. Esse é o problema, que ela não consegue fazer. Exatamente. Aqui nos Estados Unidos, o que a Google fez como estratégia de negócio há um tempo atrás? Comprou várias emissoras de televisão locais aqui nos Estados Unidos. Hoje está testando todas essas tecnologias, né? As emissoras locais aqui, como são parte de um conglomerado de comunicação, em algum momento ela tem uma ligação com a Verizon, com a CBS, com a NBC e tal. No Brasil nós não temos isso. Então as emissoras do Brasil ainda são reféns dos grandes portais. É isso que precisa mudar o conceito do Brasil. Por quê? Porque para mim, e porque nossos alunos não vêem televisão, você teria que o radiodifusor, as pessoas, os 100 e tal mil que vêm aqui, têm que começar a pensar como nossos alunos, nossos filhos, eles querem ver televisão. Então, o que eu acredito, não é futurologia, é que eles querem consumir na tela, seja no smartphone, seja no holográfica, seja como vimos ontem. Lembra o japonês ontem na sala de imprensa com seu celular transmitindo na parede o projetor. Um celular como o nosso transmitindo uma imagem fantástica da parede. Aí o que acontece? O que importa é consumir o conteúdo. Agora, de onde que ele vem, isso já não está. E vai ter espaço para tudo, desde as telas grandes até telas menores. Você vai poder ver televisão no seu celular, se você quiser. Já pode. O que me disse interessantemente o professor da Mackenzie, o professor Guido ontem, foi muito interessante. Ele falou assim: a partir de agora, o que temos que discutir é como vamos ver. O consumidor não está interessado se quando troca, passa da TV aberta para a Netflix, ou para a TV paga, ou para a Google. Ele quer ver conteúdos. Então nós temos que disponibilizá-los em um dispositivo, uma tela, para ele poder ver. Agora ele não está interessado em como que isso chega. Aí está, acho que a grande discussão, né? Antes, quando eu era pequeno, me lembro na Argentina, quando meu pai comprou a primeira TV a cor, em 82, porque era o Mundial da Espanha, a tecnologia já existia. Eu não tinha, a família não tinha capacidade de. Agora, a maior parte das famílias tem 4K. Sim. O que não temos é conteúdo para 4K. Então o radiodifusor tem que correr atrás do conteúdo para poder disponibilizá-lo. Netflix já tem. Já tem. YouTube já tem. Tem. Então Google já tem, a Google também já tem. Por isso que eu falo que no Brasil o tempo é seguro, mas não é confortável. Porque vai requerer aí pelo menos um pensamento de uma estratégia de 5, 6, 10 anos, porque a evolução é tão grande, né? E a gente, como a gente está vindo aqui na NAB há já 4 anos seguidos, a gente até comentava que as edições passadas, há 6 anos seguidos, a gente comentava que nas edições passadas a gente não via uma grande novidade, uma grande mudança. Dessa vez não, com a implantação do ATSC 3.0 e essa união do broadcast com o broadband, a gente pode dizer que o mercado americano mudou. Começa uma nova história da radiodifusão americana, que com certeza vai influenciar o mundo todo, porque como um grande mercado, um grande centro produtor de conteúdo, ela vai acabar incomodando e influenciando os demais mercados. Então quem tem a oportunidade de observar e de acompanhar essa evolução do mercado, vai aprender muito, né? E de uma vez por todas, nós temos que parar de falar, principalmente na academia, que a televisão vai acabar. A televisão não vai acabar. Falar que a televisão vai acabar hoje é senso comum, sabe? É pessoas que ignoram o que está acontecendo, que é pessoas que observam para o filho e para o sobrinho e acham que o comportamento é igual. A televisão está muito longe de acabar. Ela vai se integrar, ela já está se adaptando, que a prova é essa união com o broadband, e ela vai continuar importante e massificando o conteúdo como ela faz ao longo de toda a sua história. Vamos me dizer uma coisa, professor, que assim, a televisão para esses acadêmicos vai acabar, sabe quando? Aqui eu trocava com a mão, tá? Essa é a televisão. O que troca é o dispositivo. Agora, nossos alunos, sabe, muito melhor do que eu, consomem muito mais vídeo do que nós consumíamos quando tínhamos nossa idade. Porque não tínhamos acesso ao consumo do conteúdo. Então, para mim, o consumo audiovisual, ele cresce cada dia, cada minuto, cada ano. Você se lembra, no 130, um dos entrevistados disse que cada dia são inseridos conteúdos em vídeo na rede que representam 194 anos por dia de vídeo no mundo.
Então, cada dia, a rede comporta mais 194 anos de vídeo na rede. E isso comporta porque as pessoas consumem o vídeo. Então, a televisão não vai acabar, não. Para mim vai acabar a forma do dispositivo. Mas também acabou o celular phone. Agora temos um smart, que na realidade não é phone. Também você usa para poder fazer chamadas telefônicas, mas ele é um centro de conteúdos. Então, a televisão tradicional, me desculpa, essa que meu pai comprou em 82, que a gente trocava e tinha 13 canais, ela assim desapareceu. Agora, a televisão como provedora de conteúdos, acho que não, pelo contrário, cada vez está mais. E se não fosse assim, esta feira não teria o quê? Exatamente. Essa que que eu falo com meus amigos lá do Brasil. Se a televisão, se nós tivéssemos uma indústria que estivesse entrando em decadência, nós não teríamos aqui 103 mil pessoas, 1.700 empresas. 103 mil pessoas, pelo menos no ano passado, de 155 países. Exatamente. 166 países esse ano. Este ano, 166 países. E isso, mas não é todo mundo, não, é porque muita gente vai para investir. Exatamente. O público asiático, sobretudo, africano, mas 166 países. Ou seja, o mundo está aqui. E quem fala que a televisão do Brasil não está se preocupando com isso, a delegação brasileira é a segunda maior delegação aqui na NAB. Do mundo. Então, as coisas estão acontecendo. É lógico que elas não são tão visíveis para o consumidor, porque não se pode mudar uma indústria de um dia para o outro, né? Um modelo de negócio de uma hora para outra. Mas as coisas estão acontecendo. Nós não estamos aqui mais falando de futuro, no futuro será assim. Não, é agora, o futuro chegou. Né? Então, principalmente os alunos têm que se preparar para esse momento, porque infelizmente nenhum curso de comunicação no Brasil está preparado para lidar com essas novas tecnologias dessa forma. E mais uma vez, reforço aqui, falo isso em minhas aulas o tempo todo, vocês alunos têm que ser guamanhos, gente. Guamanhos. Você tem que aprender. A tecnologia não é um bicho-papão. Nós, mais do que nunca, precisamos entender a tecnologia para poder ver como nós inserir no mercado de trabalho. Talvez eu tenha arriscado falar, mas eu acho que a gente pode falar que não houve um momento na história da televisão onde a tecnologia foi tão importante na produção do conteúdo. Foi de certeza, porque antes você tinha a ideia, alguém criava o storyboard e depois você via como a engenharia resolvia essa questão. Agora não. Agora os engenheiros não podem pensar mais na engenharia só. Eles têm que estar ligados diretamente com o produtor do conteúdo, quem pensa a história. Você vê a realidade virtual, ou seja, a realidade virtual chegou para ficar. Qual o espaço que ela vai ocupar, não sabemos ainda, mas ela está lá. E contar uma história em realidade virtual é completamente diferente de contar uma história em uma tela de dois planos. Eu confesso, The Walking Dead eu nunca gostei. No IBC do ano passado, eu vi The Walking Dead em realidade virtual e é inacreditável, porque os zumbis vêm atrás de você e você sai correndo e fica como um tonto. Então a questão é, a mudança existe. Agora, o que acontece? A produção de conteúdos não pode ser igual. Não? Falamos com o Eric hoje de manhã sobre 4K HDR. Ou seja, o que é o 4K? Basicamente é a hipótese de você ver em sua TV mais do que seu olho humano consegue ver. Agora, para isso, como falava o senhor da ARRI, temos que ter uma iluminação diferente, uma estrutura diferente, uma posta de câmera diferente. Então, hoje não podemos pensar na televisão como pensávamos antes. E é engraçado que eu já ouvi diretores de cinema, diretores de televisão famosos, dizendo que para ele não importa a plataforma. E contar uma história é a mesma coisa de qualquer maneira. Não importa se é 4K, se é cinema, se é televisão. Não é verdade. Não é verdade. Não concordo. Pessoas que falam isso não entendem o que estão falando. Não. Por exemplo, eu não quero parecer aqui prepotente, mas o que a gente vê aqui é isso. Porque você vê, quando a gente pega uma demonstração de realidade virtual, você vê que a história foi preparada para. Exatamente. O ambiente foi preparado, o som foi preparado, a iluminação foi preparada, até a coreografia dos atores muda porque ela foi preparada para tirar maior recurso dessa nova linguagem. Então, não é verdade que você conta a mesma história com qualquer tecnologia. Você pode até contar, mas contar uma história ruim. É o meu caso, eu não sei contar piada. Tem gente que conta a mesma piada e conta muito melhor. Sejamos claros, por exemplo, 8K, todo mundo fala 8K, 16 vezes mais, mas espera aí. A NHK, ela criou a 8K
e com áudio de 22.2. Por quê? Porque para que essa experiência imersiva existir, tem que ter 22. E agora você fala, professor, para que 22? Gente ouve em casa ou estéreo ou 5.1. Os japoneses estão dizendo, não, peraí, você vai ter 16 vezes mais qualidade de vídeo, mas você vai ter 22 pontos de áudio para ouvir esse vídeo. E só aí que você vai entender a experiência. Então, isso que eu falo, é igual fazer para cinema que fazer para YouTube, não é verdade? Não é. Eles estão dizendo, isto, o 8K, vai romper com essa história. Agora, para isso eles estão criando todo um workflow, uma plataforma diferente. Então, o áudio não vai ser igual. Eu ouvi 22.2, assustador. E sabem o que é o mais assustador do 22.2? Que, entre aspas, você poderá em sua casa escolher o que quer ouvir. Então, vocês já imaginaram ouvir Argentina-Brasil sem o Galvão Bueno, por exemplo? Você já imaginou? Só com a torcida brasileira? Só com a torcida brasileira, ou só com a torcida argentina sem o comentador argentino. Ou você só quer ouvir o árbitro, você não pode só ouvir o árbitro. Então, ninguém pode ser que tudo você igual. Quer só ver o barulho do campo. Da bola. A bola, tuf. Eu tive essa sorte, confesso. Na final Brasil-Alemanha da Olimpíada, eu fui em uma sessão 8K no Rio de Janeiro, no Museu do Amanhã. E sério, gente, só vi a primeira parte, tem outra coisa, né? Quando o alemão chuta a bola e ela bate na trave do Brasil, minha filha saltou da cadeira, a gente ouviu a trave. Coisa que era impossível pensar no Maracanã cheio. Por quê? Porque o conceito muda. Então não é igual produzir com 8K, com 2K, com meio K, com o que for. Não é igual. Precisamos criar conteúdos conforme a plataforma que vamos fazer. E para isso os profissionais que lidam com o conteúdo têm que entender de tecnologia. Tá? Você tem que saber qual o recurso que a nova câmera que foi lançada aqui hoje te dá. Você tem que saber qual que é o recurso que a iluminação a partir de agora, que mudou, que vai ser mais amplo, te dá. Como que funciona o espectro de cor dentro de uma câmera, para que eu possa mandar um figurinista fazer uma cor que eu quero que aquela cor apareça. Porque a cor também é uma ferramenta de comunicação. O que falava o Eric Soares da Sony hoje, ou seja, nós precisamos entender o que televisão tem as pessoas para poder criar. Então, temos 4K, agora vamos trabalhar o HDR para que a maior parte das televisões das pessoas consiga entender e perceber essa questão. Então, a tecnologia para mim é fundamental na construção. Agora, a história ela tem que se adequar a, senão não funciona. E outra coisa que me parece muito importante, Francisco, que eu escutei aqui, o que se vê aqui cada vez mais é que os players estão pensando na produção para ver como que a tecnologia, como adequar a tecnologia, coisa que antes não acontecia. Antes era o broadcast decidia a tecnologia e o produtor se adaptava a ela. Cada vez mais se percebe aqui que a tecnologia também, em alguns casos, é gerada e criada para esse tipo de produção. Então não é igual criar cinema que YouTube. Agora, e vocês alunos, vocês têm que entender, se querem ser jornalistas, tudo isso é muito importante. Ninguém está falando que tenha que saber tecnicamente, especificamente tudo, mas claro, entender que há coisas que funcionam. Então, a coisa simples. Em televisão não gravamos assim. Agora, estivemos brigando com o Facebook Live, porque o Facebook Live ele tende a fazer isso. Por quê? Porque está criado, pensado para o display do celular. E o seu celular pega assim. Agora, a televisão a gente pega assim. É uma coisa simples, mas não é. Porque na hora de produzir um conteúdo, eu não posso gravar uma matéria para o telejornalismo, vocês que estudam comigo telejornalismo, e eu gravar um professor assim. Não, tem que gravar assim. Por quê? Porque tecnologicamente o display gera essa questão. Então, precisamos começar a aprender. Outra coisa de tecnologia tonta para o aluno. Professor, qualquer microfone serve para o iPhone? Não. Qualquer microfone serve para a câmera? Não. Então, nós temos que começar a entender que a tecnologia existe, mas ela requer de nós um mínimo know-how, né? Exatamente. Até porque as empresas criam a sua tecnologia para vender. Exatamente. Então elas criam algumas dificuldades para que você seja, né, realmente obrigado a usá-las. Então isso o mundo sempre foi assim, nem vai ser diferente agora. Então por isso nós temos tantos padrões diferentes, nós temos câmeras diferentes, nós temos, né, muitas questões. O difícil daqui, por exemplo, qual é a melhor câmera? Ninguém sabe. Muito difícil, porque uma é melhor numa coisa, outra é melhor na outra.
uma está corrigindo o lançamento de uma que foi feita no ano passado, a outra espera esse lançamento aqui para depois corrigir no ano que vem. Então não tem como analisar por uma questão de qualidade, de melhoria. É sempre uma questão pessoal. Por isso o diretor de cinema, o diretor de jornalismo, o diretor de fotografia tem que conhecer os recursos tecnológicos que hoje estão disponíveis, que são infinitamente maiores do que quando eu comecei, quando o Fernando trabalhou em televisão. E olha que nós não somos a primeira turma da televisão. A gente não é tão velho assim. Nós temos quase 50 anos. Não somos tão velhos assim. Já pegamos uma televisão mais evoluída do que eu peguei o beta digital, comecei a trabalhar com beta digital. Eu comecei com o Matic, né, que era já foi uma revolução na época, porque saiu do videotape de cinema, mas hoje em dia, né, é uma peça de museu, né? Beta ainda tem algumas no Brasil ainda, algumas pequenas emissoras e produtoras. Tirando isso, então nós não somos tão velhos assim. Então agora esse momento é completamente diferente devido ao tamanho dos recursos. E uma coisa mais importante, para você produzir conteúdo hoje de qualidade, você não tem que estar empregado numa grande produtora. Aí sim nós podemos falar que a produção ficou melhor em relação a produzir para cinema, para televisão. Você pode fazer produções de qualidade com os equipamentos que você tem hoje, mas a forma de contar essa história tem que ser adequada ao equipamento que você tem. Ok? Prazer mais uma vez, mais um ano estar aqui. Obrigado, e isso Obrigado tudo que a gente falou agora aqui é para que vocês saibam que a gente vem para aqui e o professor também trabalha, né? Também trabalha. Tchau, um abraço. Tchau, um abraço.